A difícil arte de ligar a fé. Nós iniciamos semana passada esta reflexão. Essa reflexão está baseada, pegou um gancho aqui, uma carona no best-seller aí do Mac Manson, né? Um livro na contramão da autoajuda aí sobre nosso estilo de vida. É importante nós lembrarmos que nós não nascemos com o botão da fé ligado. Então, assim, eu e você naturalmente não apertaremos o botão da fé e nós não nascemos apertando o botão da fé. E nas nossas situações não é a nossa primeira opção. Um religioso diria que sim, né? O religioso hipócrita vai dizer que sim, que ele, em primeiro lugar, ele aperta o botão da fé, que ele já vai. Então, desconfie de quem diz que tem o botão da fé ligado. Apertar o botão da fé é mais que difícil para mim e para vocês. Foi um princípio que a gente estudou semana passada e é importante lembrar, ele é impossível. Naturalmente, eu e você não poderíamos apertar o botão da fé. Nós nos separamos de Deus e nós não poderíamos voltar a apertar esse botão da fé. Hoje nós apertamos o botão da fé pela graça de Deus. Deus nos deu a oportunidade, através de Jesus, de novamente apertar o botão da fé. Isso nos humilha e é muito bom a gente, né, se colocar no seu lugar. Hoje eu e você só apertamos o botão da fé porque Ele nos deu novamente essa oportunidade. Apertar o botão do pi é um aprendizado sobre as nossas escolhas. Se você precisa aprender com as suas lutas, aprender com o sofrimento, aprender com o fracasso e tudo mais, apertar o botão da fé é uma possibilidade por causa da escolha de Deus. Deus nos permitiu novamente apertar o botão da fé. Ele fez essa escolha no nosso lugar. Apertar o botão do pi pode nos dar uma vida melhor, e dá mesmo. Você vai melhorar essa qualidade de vida se você aprender a dizer não, se você aprender que você não é tão especial assim. Não adianta ficar se olhando no espelho de manhã e dizendo que você é o cara, tá? Não adianta. Sim, agora, apertar o botão da fé pode nos dar uma vida ainda melhor. A gente pode descobrir uma dimensão da vida que naturalmente a gente não alcançaria. Existe uma dimensão da nossa vida que o melhor terapeuta não pode nos dar. Existe uma dimensão de vida que o melhor tratamento psiquiátrico não pode nos dar. Existe uma dimensão de vida que as melhores terapias aí de saúde, de exercício e tudo mais não podem nos dar, que só nos é permitido através da fé. Por isso, apertar o botão da fé nos dá uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que você tenha uma vida plena. Você descobriu uma dimensão da vida que você ainda não tem. Nós lembramos essa frase do Brennan Manning: fé é a coragem de aceitar ser aceito. Eu fui aceito, eu fui amado. É isso. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu tenho a coragem de dizer, na cruz Ele me aceitou novamente. E eu começo a nossa reflexão de hoje com a foto desses dois médicos, desses dois doutores aqui, e dividindo, separando eles aí entre mais ou menos 24 séculos de história, 25 séculos aqui. Tá? Do lado de cá, a gente tem esse gatinho aí, charmoso, né? Então, assim, hoje ele estaria na moda, né? Barbudo, tudo. Então, assim, barba voltou, né? Vai e volta, tudo mais, assim. Claro que barba tem muito a ver com a necessidade do homem de se afirmar, né? Então, assim, desculpa aí, tá, gente? Olha só. Desculpa o recado aí. Né? Mas tem muita gente que não usa barba porque gosta de barba. Né? Então, assim, tem tudo mais, né? Olha só. Então, ele chama Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina ocidental, da medicina moderna. E o que ele tem em comum com o Dr. Ozumi? Né? Ali ao lado dele, esse geneticista médico japonês aí, Dr. Ozumi. O Hipócrates não ganhou o prêmio Nobel igual o Ozumi. Em 2016, o médico japonês foi o prêmio Nobel de Medicina. E os dois têm algo em comum. O Hipócrates dizia e receitava às pessoas
como parte do tratamento de saúde, jejuar. Você devia jejuar. E o que o Dr. Ozumi foi premiado? Porque ele conseguiu, na sua pesquisa, comprovar os benefícios e os mecanismos do processo que é chamado autofagia, que acontece com as células do nosso organismo quando há o jejum. Então, isso já não é algo, não foi inédito dele, a pesquisa dele demonstrou como isso acontecia. Na década de 60, um outro médico também foi premiado por descobrir esse processo, que é como a nossa célula do organismo lida com o seu lixo, como é que a gente faz essa limpeza assim? O nosso corpo é tão maravilhoso que há esse processo, como que ela recicla, como que ela lida com o seu lixo aí. Então, que é essa autofagia, o comer a si mesmo, né? Então, a pesquisa do Dr. Ozumi demonstrou isso, pesquisou como funciona esses mecanismos. E aí a turma defensora do jejum foi a loucura, né? A defesa dele não é assim, ó, você não precisa mais comer, é só jejuar. Não, não é isso. Mas hoje há um resgate do valor do jejum. Jejuar é difícil, gente. Só que está na moda. Jejum intermitente, né? Jejum intermitente. Tá? Eu tenho ao meu lado aqui um gatinho que perdeu aí vários quilos com jejum intermitente. Né? Então assim, eu estou ensaiando para fazer esse tal do jejum intermitente, que é isso de você então intercalar períodos de fome aí, sem alimentação, com períodos de alimentação, jejum intermitente. Porque é isso, nós temos benefícios naturais pelo jejum. Alguns vão dizer, alguns defendem um princípio da medicina que é ao olhar a vida natural, né, a vida dos animais, que os animais quando estão doentes eles não se alimentam. Né? Então sim, mas ao longo da história, a sociedade, todas as sociedades, elas sempre se debateram e elas sempre lidaram com a questão do jejum. Achei muito interessante, pesquisando essa semana, encontrei esse líder comunitário, um líder espiritual nos Estados Unidos, o Tyler Kleberger, ele vai dizer o seguinte: o jejum reseta a esteira hedonista de nossa cultura de conforto. Saindo da questão do benefício natural, fisiológico, né, biológico aqui, ele vai mostrar que o jejum também tem um benefício e tem uma importância hoje, porque nós tendemos ao conforto. E ele vai dizer que a nossa tendência ao conforto nos prejudica, porque nós paramos de evoluir para versões mais saudáveis da humanidade. Nós estamos sempre buscando a estabilidade e o conforto, e esse conforto nos mata, nos destrói. E aí ele vai mostrar por que o desconforto, e não apenas do jejum, mas de outros processos, eles de privação e de enfrentamento, nos levam a se tornar mais saudáveis. E por que a gente consegue evoluir como sociedade, como ser humano. Que o estado de conforto absoluto, ele nos destrói. Hoje nós vivemos essa esteira do consumo. Hoje nós vivemos essa esteira do entretenimento. E hoje parar para refletir sobre o jejum, e de ligar o jejum, ligar o botão da fé também é ligar o jejum, e eu escolhi começar o jejum estrategicamente. Podia começar por outras disciplinas espirituais, mas eu decidi começar pelo jejum com vocês. E aqui, por que se abster de alimentos e de bebidas? E hoje a nossa reflexão não é só a reflexão natural, porque senão isso é só passar fome, né? Você vai ter benefícios naturais. Se você jejuar, tenha certeza que você vai ter benefícios por isso. Benefícios emocionais, benefícios pessoais, benefícios naturais. O jejum, ele ensina o autocontrole. Você se enfrenta. Você se pergunta o que te controla e você enfrenta isso. E se a gente for pensar aqui, eu estou lembrando dos meninos que estão no primeiro semestre de psicologia, né? Aprendendo a pirâmide de Maslow aí. Então, assim,
essa necessidade básica que a gente tem. Qual que é essa necessidade? Alimento. A gente confronta isso que é mais básico para nós. Em muitas práticas religiosas, o jejum ele serviu para as experiências místicas. Isso ao longo da história, as religiões vão mostrar isso. O jejum aqui, e especialmente o jejum absoluto, e quando ele gera aqui outros processos psicológicos e psíquicos aqui, então ele era usado pelos oráculos para ouvir aí a voz dos deuses e tudo mais. Aí tem a ver com um processo que acontecia no organismo e na mente humana. Agora, nós queremos falar isso como cristãos. O jejum para nós é uma disciplina espiritual. O que isso quer dizer? Quando eu falo de uma disciplina espiritual, são exercícios que nos ajudam a ligar a fé. Não é apenas um exercício natural, para perder peso, perder a barriguinha, para desintoxicar, né? E desintoxica mesmo, tipo assim, você pelo menos vai ter uma saúde melhor se você jejuar, mas para nós vai além desses benefícios naturais. Para nós o jejum como uma disciplina espiritual é um exercício para ligar a fé. E se a fé é uma arte que nós temos que aprender, e isso é difícil, então vamos começar por algo que é difícil, que é jejuar. O jejum não é fácil e não é natural para nós. Você não acorda segunda-feira e diz assim, ai que vontade que me deu de jejuar hoje. Né? Fala assim, você assiste um filme, quero ir para casa jejuar, né? Então o jejum, mas ele é necessário para nós. E aí, esses exercícios, eles precisam ser praticados regularmente, ou de nada vale, né? Então assim, não adianta você pegar jejum uma semana lá, e depois fica um ano sem fazer jejum. Né? A mesma figura, o cara quer acordar sábado de manhã, 6 horas, vai para a represa, então assim, quer correr 10 quilômetros, né, na represa. Isso sempre no meio de fevereiro, quando cai no dia 29, né, no sábado ainda, né. O exercício tem valor se for regular. Exercício que não é regular não tem valor. É aventura, é desencargo de consciência. Então assim, é qualquer outro nome menos exercício. O exercício tem valor se ele for regular. E nós queremos olhar aqui 4 exercícios. Como já falei, nós vamos começar pelo exercício do jejum hoje. Semana que vem a gente vai olhar o exercício da oração. Depois nós vamos olhar o exercício de ler a Bíblia. E vamos terminar essa série pensando no exercício de estar junto com outros cristãos, que é a comunhão. A comunhão é um exercício espiritual. É o que nós chamamos de igreja. Comunhão é exercício espiritual. Richard Foster, ele é um dos caras que ultimamente assim, tem muito nos ajudado na busca da espiritualidade. Ele tem um livro que é um clássico, Celebração da Disciplina. Se você não leu, deve ler antes de morrer, tá certo? Assim, eu espero que você leia também bem antes de morrer, assim, né? Porque agora que você estiver lá, né, na UTI, não vai valer muito a pena ler o de Celebração da Disciplina, né? Então assim, ele fala que o jejum é uma disciplina interior. A categoria que ele dá para o jejum é essa disciplina para dentro. Existem outras, mas ele vai dizer assim, ó, o jejum é uma disciplina que nos transforma, é um exercício aqui para dentro, é um exercício interior. Um outro guru aí, bam, que a gente tem na área de espiritualidade cristã, chama Dallas Willard, e o Dallas Willard vai dizer o seguinte, no livro O Espírito da Disciplina, de que o jejum é uma disciplina de abstenção. Assim como outras, por exemplo, a solitude, que é quando você se abstém de estar perto de outras pessoas. Então o jejum, essa abstenção de alimento ou de outras questões, é uma disciplina de abstenção. Vamos seguir. A Bíblia não ordena o jejum, tá? Você não vai para o inferno se você não jejuar, né? Mesmo que você jejuasse muito, não ia resolver, porque assim, quem te tira do inferno é Jesus e ponto final. Então assim, não é jejum que tira ninguém do inferno, tá? E jejum não leva ninguém para o céu. Se Jesus não te levar para o céu, também não adianta jejuar muito. Você vai saudável, né? Então assim, desintoxicado para o inferno. Então assim, não adianta, tá? Então assim, o jejum, a Bíblia não manda, não tem um versículo assim, ó, jejuais, né? Jejuem, não tem. Então não é pecado não jejuar, ok?
relaxa, relax, tranquilo. Mas por que então falar de jejum se a Bíblia não ordena jejuar? A Bíblia ordena orar, a Bíblia ordena evangelizar, a Bíblia manda honrar pai e mãe, a Bíblia manda um monte de coisa, mas ela não manda jejuar, tá? Teu médico manda jejuar, a tua blogueira lá manda jejuar, tal, né? O Mabarak, como é que é lá o Mabarak, não? O Baracate, né? O bombadão lá. Então assim, ele vai falar, vai jejuar. Até o Laí Ribeiro manda jejuar, gente, né? Então pega as palestras aí do Laí Ribeiro, tá todo mundo jejum intermitente. Agora todo mundo falou do jejum intermitente. Interessante, ouvindo uma palestra do Laí Ribeiro sobre jejum intermitente, ele descobriu lá que em 1916, né, havia um trabalho, né, no Canadá, um trabalho científico, médico, né, que já aconselhava sobre o jejum intermitente. Então assim, virou modinha agora, né? Então assim, mas a Bíblia não manda jejuar. Eu fiquei lembrando dos meus jejum, né? Aí eu lembrei de um jejum que eu fiz, que assim, adolescente, lembra uma época que não tinha rede social, gente? Não tinha celular, internet, era internet de escada, né? E de preferência você usava depois da meia-noite por causa do, né? Que era caro, para pagar um pulso só, né? Computador era uma fortuna, computador era o valor de um carro, né? Então assim, e a web, gente, tipo assim, para baixar uma foto você ficava lá, ela ia baixando por linha a foto assim, ó. Aí você colocava o recurso lá de abrir as páginas sem as fotos, né? Porque senão assim, levava uma eternidade. E você descobria que você abriu a página errada, né? Então assim, aí está um adolescente lá, crente, juntando com mais 2 adolescentes para jejuar. Vamos jejuar. Não dá para jejuar em casa, né? Jejuar em casa, ainda mais meu pai tendo restaurante, aí tem que ser muito monge, né, gente? Aí tem que ser... Eu falei, vamos para a igreja então. Vamos lá para a igreja. Falei com o pastor, consegui uma chave da igreja, vamos para lá. Nós decidimos ficar 3 dias de jejum, né? Terminou domingo à noite, a gente já dormiu para lá. Levamos colchão, tal, já dormimos lá na igreja e era só água, né? Só água. Depois eu vou falar um pouquinho mais da questão da água. E aí, estamos lá. E aí, primeiro dia, beleza, tal. Aí tinha uma mesa de ping-pong lá, a gente, né, bastante ping-pong. A gente lia a Bíblia também, a gente orava, mas descobri que orar 10 minutos é uma eternidade. Doía o joelho, levanta, vai para lá e para cá e tudo mais. Eu sei que aí mais ping-pong, aí passeia, tal, não sei o quê. Aí um dos meninos no segundo dia, chegou na terça-feira, ele começou já a entrar em paranoia e atacou a cozinha da igreja. Tinha um pote daqueles, sabe aqueles potes de ferro assim, aqueles antigão, gente? Imagina um pote daquele armário desde que fundaram a igreja, eu acho, né? Acho que era do culto de inauguração da igreja de 1930, né? E tinha uma bolacha mofada lá dentro. Moleque, pensa no adolescente roxo de fome atacando uma bolacha mofada. Não deu certo, né, gente? Moleque colocou os bofes para fora, tal, não sei o quê. Aí naquele dia à tarde, ainda chega um irmão abençoado da igreja e fala assim, eu estou inaugurando, né, um trailer. Hoje é food truck, hoje o nome é chique, né? Naquela época era trailer, tá, gente? Então, estou inaugurando um trailer. O cara nunca chamou gente para nada. Então nós lá de jejum é chamar a gente lá para, né? Beleza, sobrevivemos 3 dias. E aí chegou quarta-noite, fomos lá para casa, vamos fechar o jejum, né? Rapaz, a minha mãe tem um costume, eu não sei se a sua mãe tinha ou tem, tal, que assim, você quer saber o cardápio da minha mãe, é só você abrir a geladeira dela, da semana inteira. Tem um potinho desse tamanho que sobrou uma cenoura. Tem mais um potinho assim que sobrou 2 colheres de arroz. Você descobre, é só montar o quebra-cabeça, você sabe o que foi o cardápio dela da semana inteira, né? Dos Tupperware dela lá dentro da geladeira. Pensa 3 adolescentes naquela fome, né, sentando na mesa da cozinha e comendo. Puf. E é só abrindo a geladeira e colocando na mesa. Colocando na mesa, colocando na mesa, colocando na mesa. Eu segurei a maçaneta, quase que eu morri. Rapaz, a gente comeu que nem um boi. Deu um revertério, começamos a passar mal. Também, né, tipo assim, é que não tinha tutorial, né, gente? Hoje você acessa aí a internet, você tem 200 tutoriais sobre como jejuar, né? Rapaz, nós passamos mal. Nós comemos tanto, 3 dias sem comer, só bebendo água, aí depois quer comer que nem um, né? Assim, passamos uma madrugada daquelas, assim,
Mas aprendemos. Tem uma vez que eu fiz um jejum de 21 dias, jejum de Daniel, né? Então assim, aí, maravilha, né? Só é que hoje tem um nome chique para quem não quer fazer jejum espiritual, aí faz, então assim, aí é vegano, né? Ou então, ovo lácteo, alguma coisa aí, né? Como é que é? Aí, então assim, o que acontece? Aí terminamos, e lá em Joinville tem uma tradição, que tem uma lanchonete lá, o hamburgão, tem um x-tudo no prato, né? Então assim, rapaz, terminamos 21 dias de oração e de jejum, depois de tanto comer mato, assim, falei assim, quer saber, eu vou fechar, barriga pode até doer, mas eu pedi um x-tudo daquele tamanho assim, né, que veio tudo, veio hambúrguer, veio egg, veio calabresa, veio coração, veio lá, x-tudo da... Rapaz, assim, mas por que a gente jejua, né? Então, assim, a Bíblia não manda jejuar e a gente vai jejuar, né? Mateus capítulo 6, versículo 16, versículo 16 a 18, Jesus diz assim: quando jejuarem, para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Põe no seu blog, aí você tira uma selfie, né? Então assim, vocês podem até conquistar 15 minutos de fama no seu story aí de jejum, mas isso não tornará santo. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes, dá bafo, gente, dá aqueles ainda, né? E lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo e Ele o recompensará muito bem. Entre o se e o quando. Observe que Jesus falou assim, se vocês jejuarem. Jesus não falou se vocês jejuarem. Jesus falou quando jejuarem. O que isso diz para você? Quando você jejuar. E que ele espera, ele tem expectativa que a gente jejue. Para ele, o estilo de vida, e ele fazia isso, é jejuar. Não é uma obrigação, mas faz parte do nosso estilo de vida, faz parte da nossa espiritualidade, deve fazer parte da nossa relação com Deus e de como a gente enfrenta essa arte difícil de apertar o botão da fé. Não é se você jejuar, mas quando jejuar. Quando foi a última vez que você jejuou? Por que você não jejua espiritualmente? Você tem facilidade de fazer jejum intermitente, mas não consegue jejuar espiritualmente. Nesse texto, Jesus deixa muito claro, Deus deve ser o nosso auditório. Porque ele está confrontando a espiritualidade dos fariseus, e os fariseus jejuavam segunda e quinta. 2 vezes na semana eles jejuavam. E eles não lavavam o cabelo, então você imagina assim, essa questão de não lavar o cabelo é uma tradição, tanto que se pegar Daniel, no livro de Daniel, ele vai falar do jejum dele, de que ele não comeu coisas, né, gostosas e nem passou aí unguento no cabelo, ele não lavou o cabelo, né? Não passou creme, condicionador, nem nada, tipo assim, ficou daquele jeito, para demonstrar essa penitência, demonstrar esse sofrimento. Jesus falou assim, Deus tem que ser esse auditório. E eles faziam isso na segunda e na quinta, os fariseus, porque é quando o mercado estava mais cheio. Então a tradição deles, que um dia não tinha mais gente circulando, é o calçadão no sábado, tipo assim, você ir nas lojas no véspera de feriado. Então assim, é depois das 6 no mercado, que é auditório. Jesus falou, se você está jejuando para ter auditório, então você já ganhou a sua recompensa, você já tem seu benefício, você ganhou a atenção das pessoas. Agora, se você quer fazer isso espiritualmente, Deus tem que ser seu auditório. E saiba que Ele recompensa muito bem. Falou assim, as pessoas não têm que saber que você está jejuando. Jejum ou propósito? Aí tem um pessoal que hoje separa aí. Jejum, tecnicamente, é só em relação ao alimento. É abstenção de alimento. Então, biblicamente, você tem o jejum como abstenção de alimento, parcial, total, tudo mais. E aí o pessoal vai dar um nome diferente, chamar de propósito, quando não é alimento. Gente, sem mimimi, chama tudo de jejum e ponto final, tá? Você acha que Deus está preocupado, você está chamando de jejum, mas é propósito, então eu não vou ouvir. Tá?
Não valeu para mim porque você deu o nome errado. Ah, jejum de televisão. Não, irmão, não é jejum de televisão, é propósito. Tá? Né? Assim. Então, se você ouvir isso, tá? Ama, tá? Relaxa, tá? Ama, abençoa, fala assim, ó, vai com fé, segue sua vida. Então, assim, o que isso tem a ver? E é interessante pensar, porque é o seguinte, o Martin Lloyd-Jones, que é um grande pregador inglês aí, ele dizia o seguinte, o jejum deve ser feito para incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si mesmo. Comer faz parte do legítimo da nossa vida. Alguns de nós temos que começar o jejum pelo aquilo que não é legítimo, né? Tipo assim, tem que tratar a gula, né? Então você come demais. Então assim, mas tirando os excessos aqui, você está lidando com algo que é legítimo, ou por algum propósito espiritual. Então ele vai usar o exemplo, quando Paulo na carta aos Coríntios vai dizer sobre o marido e a mulher que deixam de transar, se tem abstinência sexual para um propósito espiritual. Ele está mostrando isso, olha, vocês só se afastem um dos outros com mútuo consentimento, né, se for para buscar a Deus e, por pouco tempo. Então, assim, o Paulo não está preocupado, olha, faça um propósito. Paulo fala, é abstenção. Tipo assim, você vai separar de algo. Então, talvez vai ser chocolate, talvez vai ser Netflix, né? Então, assim, leia isso comigo. O jejum... Gente, eu sei que é difícil, mas vamos lá. Olha lá. O jejum não é algo que você faz para Deus. Você deve fazer com Deus. Se você só aprender isso, eu já estou feliz. Eu volto para casa feliz. Você não faz para Deus. Você entende assim, de colocar para Deus, de que Deus exige, de que Deus vai te responder. Se você entender que o jejum faz parte desse relacionamento, dessa confiança, de ligar o botão da fé, e você vive essa experiência com Deus, que Ele está ali, né, e faz parte da sua busca dEle, já valeu muito. Muito mesmo. Forma de jejuar na Bíblia. Vamos seguir lá um pouquinho. O que a gente tem? A gente tem experiências pessoais e comunitárias. Lucas 4:2, a gente tem Jesus. Jesus jejuou antes do ministério dele. Juízes 20 vai dizer que todo o povo se humilhou e eles buscaram a Deus em jejum e oração. Então, uma família pode se unir para jejuar, amigos podem jejuar juntos, ou nós podemos fazer exercícios individuais. Outra coisa que a Bíblia nos fala é que o jejum ele também é regular, ou seja, isso que eu deveria fazer constantemente como prática de exercitar minha fé, e também ocasional. Então, há momentos especiais. Você pega Atos 13, fala que a liderança da igreja estava reunida em jejum e oração. Não tinha nada especial. Fazia parte da vida deles orar e jejuar. Agora, Esdras 8:21, Esdras está para sair, fazer uma viagem importante, atravessar por territórios que ele precisa de proteção, e ele vai pedir e vai juntar todo mundo, e nós buscamos a Deus em jejum e oração para que nós tivéssemos uma viagem segura. Foi um momento especial. Então, tem momentos que o jejum deve fazer parte regular como exercício da nossa vida, só que há momentos que nós vamos jejuar mais e nós vamos se derramar diante de Deus. Prepare-se para jejuar. Olha só, considere suas condições físicas e espirituais. Por exemplo, eu tenho um problema cardíaco, então eu tenho que tomar cuidado com a minha prática de jejum. Então, assim, você precisa entender, por exemplo, se você é diabético, a sua condição física. Então, você deve avaliar, especialmente na abstenção de alimentos e de água, então, sobre isso. Em geral, então, você deve sempre buscar entender. E também a sua condição espiritual. Então, assim, o momento que você está, o quanto que isso já faz parte da sua caminhada. Planeje o que você fará em vez de comer. Porque assim, jejum sem atividade espiritual, gente, é dieta. É jejum intermitente, digamos assim. O que faz do jejum bíblico uma atividade espiritual é o exercício espiritual. Então assim, eu não vou almoçar. Então assim, não adianta parar e ficar assistindo o Globo Esporte, né, gente?
querer saber lá os gols, como é que foi, tal. Se você quer fazer disso uma atividade espiritual, separe aquele tempo para ler um livro, para orar, para buscar, estar diante de Deus, porque senão é só um jejum, não é um jejum espiritual. O jejum espiritual é o exercício da abstenção acompanhado de uma atividade espiritual. Ou seja, além de um ato de autoprivação, deve ser um exercício de devoção. Então, assim, você deve planejar isso. Ou seja, não é natural nosso, então se planeje. Então, assim, tome cuidado com isso. Comece pequeno. Por exemplo, isso é um exercício. Quem vai começar a correr sabe disso. Começa trotando, vai aos pouquinhos, vai aumentando. Você não faz uma meia maratona da noite para o dia. Então, assim, jejuar também. Você quer fazer 7 dias de jejum? Para, peão. Né? Então, assim, faça 12, faça 24, faça só amanhã. Comece com redução de alimentos. Então, assim, comece pequeno. Assim, a questão para Deus não é se o seu jejum é grande, é forte, né? A questão para Deus é sempre o coração. Ele conhece a sua limitação. Ele sabe também se você é um vagal, né? Assim, que você poderia jejuar muito e você está ali só cortando o refrigerante, né? Falou, peão, isso aí não tem nada de exercício espiritual, né? Isso aí é vergonha na cara, né? Então, assim, considere como isso afetará os outros. Um bom jejum mistura a preocupação horizontal com a vertical. Por quê? Por exemplo, você almoça todo dia com a sua família, você vai deixar de almoçar. Então, assim, você tem que entender, você precisa comunicar às pessoas, se é isso no ambiente de trabalho, se você vai mudar a sua rotina, o alimento que é feito em casa. Aí você decide jejuar e não avisa a sua mãe. Aí sua mãe faz aquela panela que você come sempre, aí a sua mãe fica e dá cara com você porque ela foi pro fogão lá cozinhar para você, aí você chega assim, ai, estou jejuando. Eu lembro que tinha um menino lá de Joinville, rapaz, e ele tinha uma técnica de jejum, até hoje não sei se foi comprovado cientificamente, mas ele para jejuar ele ficava cheirando comida. Aí ele ficava lá na cozinha, aí ele pegava as panelas e voltava para o quarto lá um pouquinho, ele voltava lá na cozinha. Sei lá, os médicos podem até explicar se isso tem, é só psicológico mesmo, é só, né? Então, assim, entenda isso afeta os outros, tá? Isso afeta os outros. Então, entenda esse processo, tá? Muitas vezes você não precisa deixar de estar perto, não precisa deixar de estar junto, tá bom? Então, mas considere isso. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Você pode começar com um jejum apenas de alimento. O ser humano, ele, em geral aqui, a grande questão que a gente vê nos jejuns, que é chamado o jejum seco, que você tira água, você deve tomar cuidado. Então, assim, nosso organismo não fica mais de 3 dias sem água. Podemos ficar aí. Tem jejuns extraordinários na Bíblia que foi só Deus mesmo. Como que, por exemplo, jejum, Jesus não fez um jejum total de alimento e água, ele fez jejum só de alimento. A Bíblia não fala que ele não tomou água, falou que ele não se alimentou e o diabo tentou ele com pão. A Bíblia fala que Moisés fez um jejum absoluto de 40 dias. Como que ele não morreu? Só Deus, né? Então, assim, uma condição natural, o corpo humano não sobrevive. Então, tomar cuidado, assim, na forma como você vai se lançar isso, mas apertar o botão da fé, se confrontar, o meu autocontrole, por que na nossa cultura a gente não se permite esse desconforto? A gente se motiva para perder peso e jejuar, mas a gente não se motiva para fazer disso uma busca de Deus. A gente até se motiva para buscar bênçãos de Deus, mas não para buscar a Deus. Você percebe a diferença? E Deus é tão amoroso que Ele ouve nossas orações e recebe os nossos jejuns no nosso desespero, no nosso sofrimento e na nossa humilhação diante dEle.
quando a gente jejua pedindo algo para Ele. A Bíblia fala que não é proibido jejuar e pedir algo para Deus. Só que Deus conhece o coração. Tá? É que o jejum tinha que ser para nós muito mais do que pedir algo para Deus, mas esse desejo de confiar em Deus, voltar para Deus, conhecer a Deus. Por isso que jejum é ligar o botão da fé. Aqui, eu queria desafiar você a jejuar essa semana. Seja um jejum de alimento, seja um jejum de alguns dias, de vários dias. Eu não sei qual é a privação que você precisa enfrentar. O que te controla? O que toma a tua atenção? O que te consome? O que você consome que você precisa enfrentar? Algumas privações, elas podem nos permitir jejuns mais longos. Eu lembro, por exemplo, dos adolescentes de que jejuaram de chocolate por vários meses, e um desses meses estava a Páscoa no meio, né? E um adolescente pediu para a mãe para guardar os ovos de chocolate, né? Aí depois terminou o jejum, ela ia comer os chocolates dela, né? Sim. A questão aqui não é só do que você vai se privar. Talvez você tenha que se privar das suas séries essa semana, porque elas te controlam a sua agenda. E a gente dizer: Deus, eu quero que você me controle. Eu quero que a fé me controle. Eu quero depender de você. Eu não quero ser controlado por isso. Por isso que é um autoconfronto, por isso que o Foster vai dizer que é uma disciplina interior, por isso que é para dentro. Por isso que é não apenas uma busca de uma saúde biológica, mas essa saúde emocional, saúde espiritual. Na Bíblia, o jejum sempre está acompanhado da oração. Na Bíblia, o jejum, ele é uma oportunidade para mim e para você, para nós apertarmos o botão da fé. E eu queria desafiar você, aperte o botão da fé essa semana jejuando. Aproxime-se de Deus. Faça exercícios com Deus essa semana. Busca Deus. Decida, se planeje hoje. Converse, você quer fazer isso como casal, como família. Faça isso junto com outros amigos espirituais. Mas busca Deus. Ele é um Deus que se permitiu encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. O salmista, o profeta nos desafia e nos lembra, fala assim: busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado. O desafio de Deus. Muitos jejuns na Bíblia eram provocados pelo arrependimento. Quando as pessoas se humilhavam dos seus pecados, elas jejuavam e oravam. O luto era um momento de jejum e oração, porque as pessoas derramavam as suas dores diante de Deus. O sofrimento era uma oportunidade de jejum e oração, porque as pessoas derramavam a sua alma diante de Deus. A profetisa Ana nos lembra o Evangelho de Lucas, de que ela estava todo dia no templo e ela adorava a Deus em jejum e oração, buscando a Deus. Por isso que hoje eu quis começar essas reflexões com a disciplina do jejum. Nós devemos voltar a jejuar. Eu preciso voltar a jejuar. Semana, enquanto preparava essa mensagem, eu busquei na minha memória que esse ano eu ainda não jejuei. E eu tive muitas situações em que eu devia ter jejuado. A Bíblia mostra para nós situações que as pessoas queriam orientação divina e eles jejuavam para estar mais sensíveis, mais abertos para Deus. Porque nesse momento de autocontrole, em que nós nos abstemos, nós também nos mortificamos e nos tornamos mais sensíveis para Deus. Então vamos jejuar juntos semana. Aperte o botão da fé essa semana, jejuando. Nós confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que nós não o vejamos. Talvez você vai jejuar e não vai ver uma resposta imediata. Talvez você vai jejuar e não verá nada de maravilhoso, não vai ver o céu se abrir. Talvez você não vai ver nada de extraordinário. Mas nós mantemos junto com Ele caminhando, porque nós confiamos nele.
Se entregue a Deus semana, busca a Deus através do jejum. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos jejuar. E o Senhor sabe do que eu e cada um dos meus irmãos aqui precisamos jejuar essa semana. O Senhor sabe o que tem nos controlado. O Senhor sabe o que nos seduz. O Senhor sabe como a nossa vida está confortável. Que esteira está levando a nossa vida. O Senhor sabe se nós precisamos de auditório ou não. Ajuda-nos a Te buscar, a confiar em Ti. Nós pedimos isso em nome daquele que jejuou, mesmo sendo Deus, porque era homem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.